Prezados colegas magistrados, sejam todos bem-vindos a este curso sobre matéria extrajudicial, destinado aos colegas que atuam na vara de registro público e exercem a função de juiz e diretor de foro. Vamos, no que concerne a Santa Catarina, expor rapidamente alguns pontos que serão abordados com mais profundidade durante o curso, mas que entendemos pertinente fazer esse pequeno lembrete, essa pequena rememoração neste início de curso. Vamos falar sobre 5 pontos essenciais: a atuação disciplinar, as correções extrajudiciais periódicas, alguma informação sobre os interinos, juízes de paz, atuação da corregedoria, juízes corregedores e Conselho da Magistratura também, e por último as centrais eletrônicas. O primeiro ponto, a atuação disciplinar, a Constituição Federal, no artigo 236, parágrafo 2º, atribuiu ao Poder Judiciário o controle e a fiscalização da atividade notarial e de registro público neste país. O artigo 37 da Lei 8.935/94, a Lei dos Notários e Registradores, o artigo 37 dispõe que compete ao juízo competente a fiscalização dos serviços extrajudiciais, de acordo com a legislação de cada Estado membro da Federação. Em Santa Catarina, temos à disposição do Código de Divisão e Organização Judiciária e também o Código de Normas, que está em vigor desde 17 de maio de 2014. Adotamos como forma de correção a atuação do Conselho da Magistratura nos processos ou procedimentos que lhes são submetidos e uma atuação mais preventiva de orientação e de apoio por parte da Corregedoria e juízes corregedores e, obviamente, também, quando se fizer necessário, a atividade censora. No caso específico da legislação, o Código de Divisão e Organização Judiciária estabelece uma pequena divergência em relação à Lei dos Notários e Registradores no que concerne a atuação das entidades de controle e fiscalização. Segundo o nosso Código de Divisão e Organização Judiciária, ao juiz corregedor permanente compete deflagrar procedimentos de apuração de supostas infrações administrativas, cuja previsão em abstrato seja de multa, repreensão, multa ou suspensão de até 30 dias. Já a Lei dos Notários e Registradores, lei específica, ela dispõe que as penas são de repreensão, multa, suspensão e perda da delegação. Está claro, na leitura dessas duas normas legais, que os processos que comportem, em tese, uma pena de suspensão superior a 30 dias e perda da delegação devem ser deflagrados por portaria do vice-corregedor, portanto, começa com a vice-corregedoria a deflagração do processo disciplinar respectivo. Naqueles casos que, em tese, a infração não é tão grave e se enquadraria numa penalidade de repreensão, multa, não há dúvida também que a competência inicial é do juiz corregedor permanente e juiz diretor do foro. Resta uma pequena divergência na questão da suspensão. Por quê? Porque o Código de Divisão e Organização Judiciária, ele determina que compete ao juiz corregedor deflagrar procedimentos de suspensão de até 30 dias. Ocorre que a Lei dos Notários e Registradores, lei específica, não fala em pena de até 30 dias. A pena de suspensão, de acordo com a lei, é de 90 dias, prorrogável por mais 30. Quer me parecer, então, que seria mais prudente, e essa orientação a gente tem passado aos colegas juízes, corregedores, diretores do foro, que quando tiver alguma infração que seja de suspensão, deixe a critério da corregedoria, da vice-corregedoria, deflagrar eventual procedimento, nada obstante o Conselho da Magistratura tenha aplicado penas de suspensão de 30 e 60 dias aos delegatários em determinadas infrações. De qualquer sorte,
estabelece-se essa linha de raciocínio. Fatos que comportem, em tese, pena de repreensão ou multa, a infração disciplinar deve ser deflagrada pelo juiz diretor do foro, e fatos que comportem suspensão ou perda de delegação, infração disciplinar, processo administrativo disciplinar, de competência do desembargador vice-corregedor-geral da Justiça. O procedimento, entretanto, ele vem previsto no Código de Divisão e Organização Judiciária, que aplica-se aos servidores de uma maneira geral. O juiz poderá, quando tiver indício de alguma infração, né, atribuída a um delegatário, a um registrador, a um notário, ele poderá deflagrar um processo administrativo preliminar para levantar indícios de autoria dessa infração, de maneira que ele verifique se será necessário ou não a deflagração de um posterior processo administrativo disciplinar. Esse processo administrativo preparatório, que nós chamamos, está previsto no artigo 64.1, a partir do artigo 64.1 do Código de Normas. Ali tem a forma de procedimento em qual o juiz poderá fazer várias diligências, dentre elas ouvir o delegatário, ouvir testemunhas, juntar documentos, determinar uma correição extrajudicial se for necessário, ou extraordinária se for necessário, enfim, apurar indícios para a eventual deflagração de um processo administrativo disciplinar. Lembrando sempre que a aplicação de qualquer das penas, repreensão, multa, suspensão ou perda de delegação, só são passíveis mediante um processo administrativo disciplinar. Superada essa fase inicial da atuação disciplinar, cabem algumas colocações a respeito da correção extrajudicial periódica, né? É sabido que a Corregedoria e os juízes diretores do foro têm competência para atuação correcional perante os delegatários. No nosso caso especificamente, o Código de Normas em vigor estabeleceu no artigo 12 que compete ao juiz diretor do foro correcionar todas as serventias de sua comarca a cada 2 anos, coincidindo com a gestão do Tribunal de Justiça. Recomendável que a cada ano o juiz diretor do foro realize correções em pelo menos 50% dessas serventias. Tá? E deve utilizar a ferramenta tecnológica que nós denominamos de Sistema de Correição Extrajudicial de Primeiro Grau, disponibilizada no início deste ano aos juízes diretores do foro pelo Núcleo 4 da Corregedoria Geral da Justiça, da Vice-Corregedoria. A ferramenta tecnológica, automatizada, tudo via internet. Né? O juiz deverá designar uma equipe para realizar o trabalho, atentando para a realidade das acomodações das serventias. Nós temos grandes cartórios no Estado, mas temos pequenas escrivanias de paz que mal comportam um assessor. Então, o juiz deverá designar equipe de acordo com as disponibilidades da atuação correcional, e deverá ser feito um relatório e ser encaminhado esse relatório correcional num prazo de até 15 dias para o núcleo judicial da Vice-Corregedoria do Estado de Santa Catarina. O terceiro ponto seria a questão dos interinos. É uma dor de cabeça para os juízes e corregedores do foro, a gente sabe disso, porque a gente não lida no dia a dia com essa matéria. Interino é aquele que responde por uma serventia vaga. Serventia vaga é aquela declarada pela autoridade competente como tal. No caso de Santa Catarina, quem tem a competência para declarar a vacância de uma serventia extrajudicial é o presidente do Tribunal de Justiça. E considera-se uma serventia vaga quando ela não tem um titular sob seu comando. Hoje, para se assumir um cartório de registro civil ou de notas, um cartório de registro ou de notas, necessária é a aprovação e posse mediante concurso público. Quando existe alguém que não é o delegatário titular, chama-se interino ou talvez um interventor. Então, o interino é aquele que exerce uma serventia vaga. Ele está, para o Poder Judiciário, mais especificamente com o juiz, diretor do foro, numa relação de confiança. Isso significa que eventuais irregularidades não precisam de um processo administrativo de apuração e ao interino não são aplicadas as penas do artigo 32 da Lei 8.935/94,
a lei específica dos notários e registradores. Né? Vários entendimentos do CNJ e do STJ indicam que basta a oitiva simples do interino, e se o juiz entender que aquele fato é suficiente para a perda da confiança que o juiz depositava nele, fará um despacho fundamentado determinando o término da interinidade. A nomeação, portanto, do interino é da competência em regra do juiz corregedor permanente, o diretor de foro, sem prejuízo de competência concorrente para a corregedoria. Todavia, a corregedoria tem adotado, tem cumprido, observado o poder, a competência do juiz corregedor do foro para a nomeação dos interinos. De qualquer sorte, nomeação de interino pressupõe também algumas cautelas, e elas estão previstas a partir do artigo 107 do Código de Normas da Corregedoria, que estabelecem requisitos para que alguém seja nomeado interino. Vale lembrar que a remuneração dos interinos ela é livre, ou seja, quando se nomeia o interino, não se fixa em regra salário, remuneração para ele. Né? Ele terá toda a renda da serventia, desde que ela não ultrapasse o subsídio de um desembargador, ou 90,25 do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Portanto, o interino ele tem um limite máximo, não tem remuneração mínima como regra. Significa que numa serventia, por exemplo, cuja renda bruta atinja, digamos, 15, 20 mil reais, toda essa renda será destinada ao interino. Claro que, evidentemente, a renda líquida ele vai extrair após pagas as despesas necessárias ao funcionamento da serventia, como locação, programas de internet, pagamento de servidores, tributos, etc, etc, etc. Então, a remuneração do interino fica limitada hoje a 90,25 do subsídio de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que corresponde na prática ao subsídio de um desembargador. E muito importante na questão dos interinos é a prestação de contas. Os titulares, os titulares das serventias não estão obrigados a prestar contas ao juiz diretor do foro ou à corregedoria mensalmente. Os interinos estão obrigados a prestar essas contas mensalmente. Recentemente, a corregedoria, a vice-corregedoria, orientou o juiz diretor de foros e os interinos que estas prestações de contas passassem a ser enviadas para esta vice-corregedoria por meio da internet e por meio de uma ferramenta eletrônica que foi criada especificamente para tal finalidade. Então, hoje, as prestações de contas dos interinos não mais estão sujeitas à apreciação do juiz diretor do foro, senão aquelas anterior à orientação que recentemente foi passada. Daqui por diante, todas essas prestações de contas são encaminhadas via internet, digitalizada, virtual, portanto, ao setor do Núcleo 4 da Corregedoria Geral da Justiça, que analisa essas prestações depois da ciência ao diretor do foro. O quarto ponto diz respeito a juízes de paz, que, de acordo com o artigo 98, inciso 2 da Constituição, atribuiu aos Estados a criação da Justiça de Paz e determinou que eles sejam escolhidos mediante eleição. Todavia, a eleição de juízes de paz ainda não foi regulamentada, de forma que, de acordo com uma antiga orientação do Gabinete da Presidência, mais especificamente o ofício circular número 58/2010, compete ao juiz diretor do foro a nomeação de oficial de justiça ad hoc, um titular e um suplente, né, essa orientação foi reproduzida no artigo 114 do novo Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Todavia, também o juiz de paz necessita de observância de alguns critérios para ser nomeado, e eles vêm elencados no artigo 54 da Lei 339/2006. Vários são os requisitos, mas cumpre destacar entre eles que ele não pode ser serviço público em atuação, servidor público em exercício, e não pode ser filiado a partido político ou exercer atividade político-partidária, além de outros requisitos previstos no referido artigo, maioridade, escolaridade de ensino médio e por aí vai. Então, os juízes de paz são nomeados pelo juiz diretor do foro sem tempo fixado até que venha a regulamentação por parte do poder competente em relação à eleição para esses cargos. Por último, cabe uma informação, cabe ainda algumas colocações a respeito das centrais eletrônicas,
que também serão objetos durante o curso com mais profundidade, muito mais detalhada, mas basicamente vamos comentar sobre a SENSEC, que é a Central Notarial de Serviço Eletrônico Compartilhado, mais especificamente o Registro Central de Testamentos, que os juízes deverão fazer consulta quando do processamento de inventários judiciais, né, inventários e partilhas judiciais, necessário que se tenha uma certidão de inexistência do testamento, portanto, aos juízes é obrigatória a consulta ao Registro Central de Testamentos da SENSEC. Isso é feito através do certificado digital e o juiz poderá designar um servidor para assessorá-lo especificamente nessa matéria. Basta consultar aí a orientação número 173 da Corregedoria Geral da Justiça por meio do seu núcleo judicial. 173, repito, de 26 de julho de 2017. Da mesma maneira, os juízes deverão fazer consulta à Central de Penhora online e à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, também mediante certificado digital, também mediante alguns assessores que o juiz possa designar para tal, também mediante, como disse, certificado digital, e essas centrais permitem consulta a bens em todo o país, expedir mandado de penhora, verificar a disponibilidade de bens, levantar a ordem de disponibilidade de bens, enfim, expedir certidões, tudo aquilo de interesse rápido, ágil, para uma melhor prestação jurisdicional. Entendemos, portanto, que eram essas as colocações que gostaríamos de fazer nesse início de curso e dar boas-vindas aos colegas, desejar que tenham todos um excelente curso e um excelente aproveitamento. Muito obrigado.